Família Unida Cast é o podcast da família. Obrigado pela sua presença. Entra aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, dá um like, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Quando dois se tornam um. Quando dois se tornam um. Na matemática, 1 mais 1 é 1, beleza? E nós estamos aqui hoje com esses lindos, né? Maravilhosos. São líderes de casais do Ministério Família Unida pela Graça. Sim. Rafa Brum e Lari Brum. Amém? Missionários do Ministério estão aqui pra gente fazer esse bate-bola. E tá aqui comigo também hoje a minha lindeza, meu amor, minha querida, tá aqui conosco, primeira vez, ela sempre tá por trás aí nos bastidores, mas hoje ela veio pra mesa, porque é um bate-papo para casais e também para você que tá pensando em casar aí, quer tirar as dúvidas sobre o casamento. Vamos ver como que nós enfrentamos esses desafios do relacionamento, do casamento, da vida A2. Rafa Brum, Lari Brum, fala um pouquinho para nós aí, se apresenta, né, a família, a casa, quantos anos vocês têm de relacionamento? Pode falar, amor. Então, prazer, muito feliz em estar aqui, poder contribuir um pouquinho. Eu e o Rafa estamos juntos desde 2011, então foi uma história meio relâmpago. A gente trabalhou junto em 2008, não éramos amigos, mas tínhamos amigos em comuns. Em 2011, eu mandei uma mensagem para ele no Orkut. No Orkut? Gente, Orkut. Dando Feliz Páscoa. Quem dá Feliz Páscoa, gente? Já tinha um quê de interesse aí, né? Não tava fazendo nada. E aí, a gente ficou no fim de semana seguinte. E 15 dias a gente estava namorando. Com 6 meses, a gente estava morando junto. Que legal. Então, essa foi um pouco da nossa história. Foi como tudo começou, assim. Então, rápido. E hoje já estamos indo aí para 14 anos, 14 é isso? 14 anos, gente. 14 anos de relacionamento que começou no Orkut. Gente, se você não sabe, pesquisa aí, dá um Google para entender o que é o Orkut. E aí, 6 meses vocês foram morar juntos e aí casaram? Não casamos no papel. Na época, os dois estavam afastados da igreja. Na verdade, eu sempre obriguei o negócio do casar no papel, assim. Desse negócio de você regularizar isso, sempre foi ideia minha. Pra Larissa mesmo, a gente já era casado, tava ok, tava bacana. Eu falei, não, mas aí você não tem nem meu nome. Ah, não, mas eu não vou mudar. Então, não é casamento, cara. Pra mim, eu sou assim, casamento. Casou no papel, mudou o nome. E é isso. Passa mas foi difícil. Meu nome. Foi difícil. Foi 2 anos depois. Então, a gente morou junto durante 2 anos. 2 anos depois, a gente casou. Casou no papel. No papel. Coisa linda. Mas a gente tava afastado, né? Da presença. Sim, A gente estávamos... a gente casou em janeiro e a gente se reconciliou com Cristo em fevereiro. Olha que bênção. Mas não estavam indo para a igreja, não? Não. Primeiro vocês casaram Primeiro a gente depois... casou. Primeiro a gente casou. Não foi imposição da igreja, hein, gente? Não Verdade, não foi. Foi imposição do Rafa. Imposição. Não foi da igreja, foi imposição dele. Mas é interessante, né, o Rafa e Lari, que assim, tem um pastor que ele fala... Muitas coisas a gente quer ter no nosso nome. Você quer ter a casa no nome, você quer ter o carro no seu nome, mas muitas das vezes você não liga de ter a sua mulher no nome ou a mulher ter o marido no nome, né? Sim. Pra gente aqui não arrumar confusão com as mulheres, né? E hoje nós vivemos muito esse dilema no Ministério Família Unida pela Graça. Tem alguns casais que ainda não regularizaram o seu relacionamento. E muitas das vezes as mulheres querem, mas os homens não querem. Por que vocês acham que tem essa questão aí de assinar o papel? Porque hoje a gente já sabe que a lei dá direito total, né, para a mulher ou para o homem dos direitos assinando o papel, não. Por que será essa dificuldade de regularizar? Eu acho que tem muito um conforto também hoje em dia. Querendo ou não, você regularizou no papel lá, você casou... Você tem um divórcio se você separar. E eles estão acostumados ali. Eu tô casado com você, a gente tá amigado, a gente mora junto, brigou, cada um vai pro seu lado, não tem um papel nenhum com você, não tem um filho, já que quando não tem filho, então, aí... E o pessoal quer essa mordomia de não ter uma aliança, um compromisso com a pessoa. Ah, hoje eu não tô bem, eu saio no meu rolê, você sai no seu. E a galera gosta do que é
libertinagem, na verdade, não da liberdade, né? Essa falsa liberdade que você tem de não estar preso a ninguém. Para muitos, o casamento é uma prisão, né? Infelizmente. Eu só pensava assim, né? Estando afastada de Cristo, casar pra quê? Se separar vai dar muito trabalho. Sim. Era basicamente esse o meu pensamento. E aí, porque quando você tá longe dos caminhos, você não tem a visão do casamento igual quando você tá próximo de Cristo, Do né? até que a morte os separe, né? Porque é óbvio que podem acontecer divórcios, né, na vida de pessoas cristãs. Pode, claro que pode. Mas a gente vai procurar as soluções primeiro. E quando você está no mundo é diferente. Não, se eu terminar vai dar muito trabalho. Aí tem que trocar nome, trocar documento. Eu demorei 2 anos para trocar todos os documentos. Sim. Porque dá muito trabalho. É difícil muito trocar nome. Então, eu pensava um pouco disso. Então, acho que é comodismo mesmo. Fica mais fácil. Se der ruim, já tá mais simples de resolver. Eu acho que é um pouco isso que as pessoas têm receio. E eu acho que o meu pai, acho que é bom contar, meu pai demorou 43 anos para casar com a minha mãe. Meu Deus. E era o grande sonho da vida da minha mãe casar. Será que é hereditário esse negócio? Só que é o contrário, né? Era o sonho da vida dela. E meu pai falava, pra quê? A gente é casado. Pra quê? É bobagem. Às vezes o homem tem um preconceito também de, vai me prender. Sendo que tá preso. Ele sabe que ele já tá ali naquela relação. E aí meu pai, pra realizar um sonho da minha mãe, aceitou casar. Eles casaram quando eles eram 43 anos de casados. Eles casaram no papel e aí ficaram mais 5 anos casados até minha mãe falecer. Mas era o grande sonho da minha mãe ser casada, ter uma certidão de casamento, assim. E é o que eu falo, né? A gente vem pra cá, pra mesa e vai surgindo os assuntos, a gente vai desenrolando. Assim, eu já nunca liguei, minha mãe era um sonho. Mas quando você vai pro macro, assim, vai ter uma visão... Eu também, a minha família, sempre teve esse negócio. Não, vamos casar, assinar o papel. Então, na minha mente, isso era natural. Tanto é que a gente nem titubeou, né, amor? Assim, mesmo a gente estando morando junto, sempre teve esse anseio. Não, vamos regularizar. Qualquer momento. Qual que era a nossa dificuldade, né, amor? Era fazer a festa de casamento, né? Como que ia ser, o quanto que ia gastar, né? Até mesmo porque minha mãe e minha sogra planejaram o nosso casamento, né? Só não deu muito certo. Planejaram o nosso casamento, só não deu muito certo. Mas elas tinham vontade, sonhos de fazerem festona e tal, matar boi e tudo mais, então... Então tinha já. E hoje em dia, pra você aí, pai, mãe, né? Se você tem essa dificuldade, saiba que ela pode afetar a vida do seu filho, né? Você que é casado, aí tem uma mulher, já tem filhos, e às vezes o seu filho vai passar por essa grande problemática aí de não se aliançar, de não assumir um compromisso, uma responsabilidade com alguém e viver esses fatores aí. Porque eu acredito sim que quando você assina ali o papel, o peso da responsabilidade é maior. Eu lembro que quando eu fui casar no cartório com a Simone, me deu uma coceira, né, mano? Me deu um comichão. Eu não sabia, eu acho que foi o nervoso, startou alguma coisa. Eu falei, agora, irmão, Vou embora. agora já era, é comigo a responsa, a casa, a água, a luz, a compra, né? Eu tomei esse start. Mas eu vejo hoje essa necessidade, essa importância. E também, como você falou, Lari, esse negócio, né? Essa facilidade. Qualquer coisa que você parou, cada um vai para sua casa. E o que a igreja, nós como igreja falamos e alimentamos essa ideia, não casa, regulariza. Sim. E se começar a dar ruim, vamos sentar, vamos conversar, né? Vamos alinhar. Estamos aqui para ajudar, né? Eu e a Bispo, a gente, né, sempre auxiliou muitos casais, instruiu muitos casais acerca da vida a dois, né? Mas a gente vê que ainda tem uma grande maioria que tem uma resistência de pedir ajuda. Sim. De pedir ajuda. A gente também, o nosso casamento, é que eu sou uma criação totalmente na igreja, né? Quando eu conheci a Larissa, eu estava desviado, mas eu era uma pessoa que era da igreja. Ela já era diferente, ela estava desviada, mas ela era uma pessoa que ela não era de igreja. Ela não nasceu, ela não teve um conhecimento cristão desde pequeno. Então, já tinha toda essa diferença. A gente teve problema com... E mesmo eu não indo pra igreja, eu dava oferta e dava dízimo, a gente teve problema, porque ela não queria. Mas você não vai pra igreja, vai dar dízimo pra quê? Era simples pra mim. Eu falei, meu amigo, você não tá fazendo o básico, vai dar só o dinheiro. Não precisa
E aí era Por uma causa de briga, 5 porque reais, ele queria dar o 10 dízimo reais. e eu falava, não, você não vai nem pra igreja. Mas Por que você vai dar o dízimo? É interessante Não, é que aqui interessante, é. a Família Unida pela Graça, a gente tem feito alguns estudos aí, até para algumas lideranças que estão nos assistindo, sobre a dinâmica da igreja, sobre como a igreja ela impacta a sociedade. Porque a igreja, hoje nós temos uma visão, e a nossa visão é família, ela instala também uma cultura, né? Igual o Rafa, já tinha essa cultura, mesmo não tô indo na igreja, mas tem o dízimo, não tô indo na igreja, mas isso eu não posso fazer, Sim. isso me distancia de Deus, isso aqui eu sei que Deus, ele dentro da palavra dele, ele não gosta, né? Sim. Vamos colocar assim. Ele adverte mais pesado. Então E- você tem aquela balança, você fala, não, isso aqui... E falando assim de cultura, Rafa, aquela nossa pergunta, né? Quando dois se tornam um, quando se decide casar ou ir morar juntos, ir para a mesma casa, uma pessoa com uma cultura, né? Um aprendizado dentro de casa, um ensinamento da família com outra pessoa que tem outra cultura totalmente diferente, com aprendizado. Quais são essas dificuldades aí nos primeiros momentos de casamento, no impacto? Escova no Nossa. banheiro, é escova no copo, é Cheio de escova cabelo. pendurada? Como que funciona, Rafa? Nossa. Como que foi para vocês aí? Pra gente ainda é uma adaptação, na verdade. Né? Se você Depois de parar pra 14 pensar, anos ainda é. depois de 14 anos ainda é uma adaptação. O que você faz? O que pesa mais? Você fala e o que pesa menos você vai deixando. Porque se você for reclamar de tudo, fica um reclamando do outro o dia inteiro. Vai um reclamar do outro porque um fala alto às vezes, um fala baixo, e um não põe a toalha, o outro não lava o prato, o outro não pega a roupa, o outro... Esse daí, se você for ver, vai brigar o dia inteiro. É você dosar. Ó, isso daqui me pesa muito, isso daqui me incomoda muito. Ó, fala, então, filho, isso daqui me incomoda muito, pesa muito. Mas daí, o quanto te incomoda isso? Ah, me incomoda ao ponto de só de eu falar... Então, deixa pra lá. É melhor não acarretar um estresse, uma briga, às vezes um desconforto por uma coisa que a pessoa às vezes não vai mudar. Tem coisa que faz 14 anos que a Larissa faz. Ou vai mudar aos poucos, né? Porque Não. é uma vida de aprendizado. Isso, ou às vezes não muda, porque tem coisa que a Larissa faz há 14 anos. E ela sempre faz. E tem coisa que eu faço há 14 anos. E ela fala, às vezes, fala, vixe, esqueci que você não gosta, mas... Até hoje. Já foi. Até hoje a Simone briga comigo por causa da toalha. Hoje mesmo, antes de sair de casa, ela falou, a toalha, coloca no varal. Mas a Lari, ela falou algo interessante quando a gente estava aqui nos bastidores, né? Nessa questão da cultura, né, Lari? Quando duas pessoas diferentes se unem, vocês tomaram uma decisão dentro da casa de vocês. Eu acho que no começo a gente teve muito... Acho que o primeiro ano foi o pior ano do nosso casamento. Que a gente pensou, gente, por que eu tô com essa pessoa? Porque a gente era muito diferente. E é muito diferente mesmo. E aí eu acho que a partir do momento que a gente percebeu que não é que a família Brum é a certa e a Santana, a Silva é a certa. Cada um tinha o seu ponto. E aí, a partir do momento que a gente pensou, tá bom, não dá pra ser igual era na sua casa e não dá pra ser igual era na minha. Porque nenhum dos dois cedeu 100%. E aí foi nesse momento a decisão de mas como que fica bom aqui na nossa casa? Né? Então, e aí o Rafael na casa dele, a mãe dele sempre teve um costume das meninas cuidarem da casa, das irmãs, né? Mulher, cuidar da casa, limpar a casa, por exemplo, um exemplo. E os meninos não, os meninos ficavam em casa, ou trabalhavam, mas não cuidavam. Na minha casa era diferente, minha mãe falava, aqui não tem essa, vocês não vão ter mãe para sempre. Então, todo mundo limpa a casa, todo mundo lava a roupa, e aí meus irmãos homens dividiam a limpeza da casa comigo. E quando a gente casou, teve... E, você não faz tudo? Não faz. Lá em casa, não, mas lá em casa eram as meninas. Então, o Rafa, ele precisou aprender. Hoje ele faz melhor do que eu. Mas quando ele chegou, pra ele era estranho o homem ter que fazer algo em casa. Então, foi um dos conflitos de pera, não, aqui, ó, todo mundo trabalha e todo mundo limpa a casa é nossa. Né? Nessa diferença. Na minha casa era assim, na casa dele não era. Então, o Rafa, beleza, tá. Só que eu não sei fazer. Eu lembro um dia que ele perguntou se precisava jogar água no banheiro pra lavar. Falei, sim, né, amor? Pelo amor de Deus. Assim, da primeira vez. Ou ele ligava pra mãe dele como fazer um arroz. Mãe, como é que eu faço um arroz? A mãe dele foi... Não deu certo. Esse primeiro arroz ficou péssimo. Mesmo? Esse de pôr sal, aí eu pus o sal depois, aí pus o sal dentro da água, aí depois que ele cozinhou, eu falei, ixi, não tem sal. Aí eu joguei mais água com sal, aí... Imagina. Não, ficou bom. Mas foi um dos pontos que a gente precisou, e aí vários outros pontos, e aí
da minha casa, que era diferente, como da casa dele, que a gente conseguiu ir se adaptando. Vocês construíram pegaram duas culturas e montaram a cultura de vocês. E isso que é legal, né? Porque, pelo contexto, cada um cede um pouco, né? Sim. Cada um cedeu, entendeu. Porque eu acho que esse processo de consciência... Tem muitos casais, infelizmente, que não estão tendo essa tomada de consciência do impacto, assim, mano, eu preciso mudar. Não é porque eu aprendi a vida toda assim que tá certo. Entende, né? Essa visão do homem ter que participar. Até hoje mesmo, antes de sair de casa, que a Bispa Simone, a mãe dela sempre trabalhou de faxina, então ela sempre exigia num nível elevado, assim, a limpeza. A gente tava lá e ela pediu para mim secar o banheiro, ela tava lavando. E aí eu fui secar o banheiro, né, amor? E aí eu sequei o banheiro, passei o pano. Pra mim passar o pano, tá secando. Ela falou, Rodrigo, esse banheiro tá seco. Isso é secar o banheiro pra você? Eu falei pra ele, tira o sapato, pisa de meia. Se sua meia sair seca, tá seco. Um teste. É simples, vai lá e pisa no banheiro que você acabou de secar. Mas é engraçado vocês falarem isso, porque é verdade. A gente tem que criar outra cultura, né? Dentro de duas culturas totalmente diferentes. E o Rodrigo, o AP falou da questão de muitos casamentos não entender isso. É exatamente isso. Os casamentos hoje em dia estão querendo, tipo assim, não, você vai vir pra minha cultura, pra cultura da minha família, e se você quiser ficar casado, vai ser assim. Senão a gente vai se separar. Existe dois jeitos, né, amor? Exatamente. Os o casais certo hoje... e o meu. E o meu é o certo. E o meu é o certo, exatamente. Sim. E por isso que hoje em dia muito casamento na juventude está se acabando por conta disso. Porque... E é mais por conta da mulher, viu, gente? Eu falo, sou mulher, tô falando que é mais por conta das mulheres. Porque o homem sempre quer ceder porque ele é comodista, né? Então ele quer ficar cômodo ali naquele casamento. O homem não pensa em, tipo assim, vou casar para separar amanhã. Sim. Mulher pensa... Ai, meu Deus, se não dá certo, eu separo. É assim que a gente pensa. Infelizmente, é assim que a gente pensa. E assim, é interessante que essas culturas, esses relacionamentos impactam nas nossas vidas, mas também tem uma questão aí, né? Essa questão da onde voltar e para onde voltar. E sempre o pensamento vou voltar para casa dos meus pais. E a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, se tornando ambos uma só carne, né? Deixa o pai, deixa a mãe, vai embora, segue o seu rumo, segue o seu direcionamento. E muitas das vezes a gente se fia nessa segurança, né? Da casa dos pais sempre para voltar, né? E a gente precisa tomar essa medida de consciência e eu acredito que cancelar esse plano. Fala, não, cara. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Vamos fazer dar certo. Eu te escolhi, não é por causa de algumas diferenças que a gente vai, né, terminar. E às vezes tem gente que usa de justificativas diferenças bobas. Assim, tem coisas que eu converso com a Simone que assim... para o nosso convívio se tornar melhor, não é só para o meu bem ou só para o bem dela, é para o bem comum. E são diferenças assim que eu aprendi. Falei, mano, deixa o tempo dela. Um exemplo é a academia. Eu adquiri na minha vida um estilo de vida, de academia, né, amor? Academia, já falei. Ela falou que vai pra academia. Vai, eu acredito, e eu tento colocar na mente dela, falar, amor, isso daqui, né, a questão da estética é o segundo plano. Eu tô falando de saúde, tô falando de longevidade, né? Tô falando de uma vida longa. Então, insere aí no seu dia a dia, vamos tomar cuidado. A gente gosta de comer nossas besteiras. Sim. E você, Larissa, é uma das culpadas, né? Falar nisso, a gente comprou leite condensado lá. Mandei uma foto pra ela. Coloquei o estoque. E assim, mas já que a gente gosta de comer as coisas, vamos pelo menos pra academia, vamos malhar, porque senão, querido, o final é trágico. Mas eu tenho esperado o tempo dela, né, inserido aí no dia a dia, no cotidiano, sempre uma fala, uma conversa sobre isso, mas de uma forma bem respeitosa e leve. Eu acho que quando falta o respeito, cara, acaba tudo, né? Já teve alguma situação que vocês pensaram em separar? Meu Deus. Nossa, várias. Todo dia, brincadeira. Não, mas várias situações. Chegou uma época né? que era todo dia. Mas por besteira, assim, que se a gente olha e fala, pô, nada a ver. Às vezes por família, porque... na verdade, a família... A família impacta bastante. O que a família interfere que a gente precisa mudar a cultura da família?
é que quando o filho ou a filha volta pra casa, ela é a primeira a falar que a filha estava certa ou errado é o outro. Não, filha, eu sabia que não ia dar certo, vem aqui você sempre vai ter seu lugar, e aqui você vai... Esse é um erro. Você motiva o seu filho a que o que ele fez está certo. O que ele fez está correto. Não, se abandonou, não prestava mesmo, era um vagabundo. Né? Entendeu? E isso daí coloca na pessoa, verdade, né? Ele não valia nada, nunca me... Então, assim, te dá uma falsa e na outra casa vai falar a mesma coisa. E pro outro, o outro tá certo. Entendeu? O que o correto seria chegar aqui e falar, não, mas e o que aconteceu? Não, vamos lá, vamos conversar, entendeu? Vamos resolver isso daí, que tá errado. Se saiu daqui, você vai voltar desse jeito? Não, vamos lá ver o que tá acontecendo. Então, Esse seria um posicionamento correto. Mas se você for olhar de 10 famílias, 3 pais você faz isso. O resto vai falar, não, filho, tá certo, deixa aquele largado Apoia, pra lá né? e vamos fazer isso. Vamos lá, o que tem lá? Vamos pegar o carro, vamos pegar a geladeira, vamos pegar o fogão. E é isso, entendeu? É isso daí que que a pessoa pensa ali no material. A pessoa não pensa que tá perdendo uma história, tá perdendo uma vida, tá perdendo a construção de algo. Uma família uma tá se família. acabando. E isso daí que tá perdendo ali. E muitas vezes tem filhos, né, que vão sofrer. Sim. Então, às vezes, as pessoas precisam ver, tipo, o que é o princípio? Eu casei, por que eu quero casar? Por isso que eu mesmo. Eu não sou que falar, tem 12 anos, Deus abençoe esse... Não, eu sou uma pessoa assim, não é que eu sou contra, mas eu não apoio o adolescente namorar, sabe? Não é uma coisa falar, não é de Deus vocês ficarem juntos. Como? Se a pessoa nem se estruturou, a pessoa nem estuda, a pessoa não tem condições de pagar o próprio sorvete, como ela vai pagar o sorvete do outro? Como que ela vai namorar se ela não tem condições? Não tem responsabilidade ainda, né? É um peso, entendeu? Para meninos e meninas. Então, assim, não é vamos namorar, não. A responsabilidade do seu pai e da sua mãe. Apoiaram? Então, ó. Porque isso daí... E muitas das vezes os pessoas pais despreparadas. apoiam, né? Apoiam, tá despreparado. Porque Às vezes, assim, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo Isso, namorando, é normal. então a minha filha pode se sentir rejeitado, meu filho pode se sentir vai ficar dentro de rejeitado. casa, não vai querer sair, então é melhor. Vem namorar dentro de casa, entendeu? Então... E tem uma questão que já vem de família, vem de casa. Lá em casa não, né? Mas já ouvi esse ditado, segura suas galinhas porque os meus frangos estão soltos, né? Sim. Tipo assim, uma que coisa tira do o peso da homem, responsabilidade do homem, né? Isso, também. Tipo assim, não, meu segura filho é suas homem, cabras, tá né? lindo. Segura suas cabras. que meus bodes tá solto. Obrigado, mano. Você tirou a galinha. Obrigado, desculpa, mas- não era galinha, era cabra. Era Só mais errei o animal, foi mas isso, o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo, querido. Mas tira a responsabilidade do homem, né? Sim, Já tipo sim. assim, não, você pode sair, filho, vai. E a gente tá vendo muitos jovens tendo as suas adolescências frustradas. Sim. Muitas... Hoje em dia a gente não fala mais que tem o pique-esconde, que tem, né, o bolinha de gude, peão. amarelinha. Né, alguns Não se continuam vê. empinando Muito pipa e difícil. até tarde aí, né? Sim, Na época já deveria já ter tá parado, errado. gente. Então vamos cortar, tem época, Sim. mas cada um com o seu hobby, desde que seja um hobby Sim. que não interfira no convívio da sua cotidiano, família, né? No sim. cotidiano da sua família. Eu falo que eu gosto de jogar bola até hoje. Antigamente eu jogava bola todo dia. Hoje é uma vez a cada 15 dias. E ainda volto ainda pra se casa machuca. machucado. Né, amor? E aí, quem que vai me ajudar no processo de cura? Minha linda, minha gata. Amor, quer fazer alguma pergunta, amor? Pra eles? Faz aí uma pergunta, querida. Faz uma pergunta. Olha E a pergunta, aqui. cuidado, hein? E a Eu gente... vou aqui pra colinha. Isso. A gente precisa começar a entrar num acordo, né? Porque relacionamento, casamento é um acordo, né? É um acordo. E eu acho assim, pô, eu casei com a Simone, eu amo ela, eu gosto dela. Por que não a gente se alinhar e falar, mano, isso aqui eu não vou fazer, não vai interferir em nada no nosso relacionamento. No A gente- casamento, independente da religião, a pessoa vai lá. Normalmente ela fala, você promete respeitar, você fala, prometo. Você promete amar, fala, prometo. Você promete, você prometo. Na saúde e na na doença. saúde, na doença, na alegria. Então, assim, aí quando briga, você esqueceu ali, você fez um juramento ali. Mentira. Entendeu? Você falou que você ia entender, que você ia respeitar. Aí a primeira coisa que você faz, não, tá ruim, vou... Mete o pé. Sair. Sim. Rafa, Lari, o que fazer quando a mulher ou o marido não gosta de dialogar? Meu Deus. Como uma das partes não gosta de dialogar. Dialogue. É que, assim, na verdade, eu não gosto. Você não gosta de dialogar? Não. Não gosto.
Porque se eu tô estressada, é melhor me deixa. Mas e depois que o estresse vai embora? Porque eu acho que... Aí não precisa voltar no assunto. Pra mim não estressar de novo. Porque senão eu vou ficar nervosa de novo. Você Então, sabe. assim, eu não gosto de ai, DR. Olha, desculpa a mulherada que gosta, mas não gosto de DR. Eu prefiro ser mais prática. Você sabe que isso aqui não tá legal, me incomoda. Já falou, acabou o assunto. Às vezes o Rafa sofre um pouco com isso, porque ele prefere conversar muito e falar muita coisa. E no fim, eu acho que a gente já sabe qual é o problema. Então, se estivermos dispostos a resolver, não precisa ficar repetindo ou falando. Ou É só falar, vamos, tá isso errado. aqui não deu certo. Beleza. O que tá ruim? Vamos seguir? Bora. Segue. Sabe? E aí deixa cada um com o seu tempo. Então tem um diálogo. É um Curto. diálogo limitado, mas tem um diálogo. O que eu não gosto é de ficar... Tipo assim, nossa, sabe? o porquê, Mas- o porquê. Mas assim, Ela não gosta de assuntos profundos. Você sabe? não gosta de Ela fala gosto. muito de sentimento. Nossa, Ai, isso. mas então, você não gosta de dialogar porque quando o assunto pesa mais pro seu lado? Pesa pro lado dela. Ou quando pesa pro lado dele? Porque pro É lado porque, dele assim, a gente gosta bastante É de porque falar. assim, Ele nunca a Laísa... pesa Quando pro é meu pro lado lado. dele- Ai, nunca pesa pro meu lado. Eu tô sempre nunca certa. pesa. É porque Que isso, achamos. se eu falar assim pra ela, assim, filha, você... Mas você tá fazendo, tipo, dependendo, incomoda, assim, sabe? Dependendo do tom que eu falar, entendeu? Aí já era. Homens, Já era. homens. Tomem cuidado o que falar, É na hora isso. que falar, tudo tem hora, momento e lugar. E o tom de voz ainda. E o tom. Você... Na Mas verdade, o tom é mais importante do que o que você fala. Eu falo pra É. ele, você pode falar o que você quiser, mas tem que saber o que fala. Como fala. Porque você pode falar muitas coisas de formas diferentes. E eu vou receber essas coisas de formas diferentes também. Então, assim, o que eu não gosto é ficar, ai, mas aconteceu, ai, mas senti. Mas Tá sabe- bom, resolveu, é isso. Mas sabe o que, Vamos ser que eu prático. acho? Eu acho que mulher também tem muita desculpa de assim, tipo, não, eu falei porque eu tava estressada. Não, eu falei porque tinha muita coisa na cabeça. Não, aí às vezes se esconde numas coisas assim, tipo, arruma uma desculpa pra nunca falar, tipo, pô, desculpa, falei aquilo lá, eu errei. Então, Desculpa, cara. Nossa, arruma cadê a desculpa? arruma uma desculpa pra desculpa, sabe? Pra mim não me desculpar, que eu falar, ai, não, marido, sabe, sua esposa é maluquice. Aí, mas nunca chega assim, verdade, hein? Falei errado, me perdoa. Esse daí Dei mancada. é uma coisa assim, se você exigir isso, você ainda se complicou, Mas porque isso daí é todos os casamentos. É um assim. trabalho, é um processo em construção, Sim. né? Eu e a Sim. Bispo aqui, nós temos 25 anos de relacionamento, né? 26. São 25 anos, 26, vai fazer 26, vai fazer 26. Temos 25 anos de relacionamento. E a gente sempre tá nesse processo de construção ainda, igual nós perguntamos para vocês. Esses dias nós entramos, não foi numa DR, mas foi buscando um acordo acerca do detergente. Que eu falava, amor, sempre vai ter louça para lavar, vamos deixar o detergente em cima da pia. Ela falou, não, detergente embaixo da pia. Eu, detergente em cima da pia, detergente embaixo da pia. Eu falava, amor, vamos entrar num acordo. Quantas vezes no dia, aí eu apliquei a técnica do 5S, né? Quantas vezes no dia a gente vai precisar lavar a louça? No almoço, no café, na janta e mais vezes. Não é melhor deixar o detergente? Aí ela falou, é verdade, vamos deixar. E aí ela entrou nesse... O detergente tá em cima da O pia. detergente tá em cima da pia, gente. Eu acho que é uma Aceitou. questão, assim, de acordos, né? É fazer Sim. acordos. Eu entendo, a Simone também tem esse perfil bem prático, Lari. Bem prático. Vamos resolver, tá certo, não tá certo, tá errado. Ela vai pra... Que a mulher, ela vai remoer. E se a gente continuar batendo ali em cima, aí elas vão ficar estressadas, porque elas já estão remoendo. Então, eu sou do tipo que eu já aprendi. Lancei, falei, e eu sou... Saí correndo. Falei, deixa ela remoer, depois no outro dia, e aí, você entendeu aquilo que a gente falou, meu amor? Minha linda. E ela não tá querendo ouvir o meu amor, né? É que, na Geralmente- verdade, eu aprendi, na verdade, né? Porque eu também tinha esse perfil de... não quero resolver nada. Você já falou um montão, já tô irritada, não vem não. Mas pro meu lado, quando pesava pro meu lado. Quando pesava pro lado dele, eu gostava de falar. Eu não gostava de dialogar quando era comigo. O problema era comigo. Mas quando era pro lado dele... Agora não, hoje eu aprendi a entender...
Analiso, penso, depois eu respondo. Às vezes não respondo na hora, porque senão na hora você solta coisas que você não quer soltar. Ainda tem algumas dificuldades ainda, já sentiram, né? Mas eu aprendi a dialogar, eu não tinha, eu não gostava, eu não suportava. Eu acho que quando a gente fizer 45 anos, a gente vai... Mas hoje em dia, tá aprendendo hoje em ainda. dia eu aprendi o silêncio hoje em dia. O que tanto eu queria dialogar, hoje em dia eu aprendi o silêncio, assim. Às vezes ela até quer falar, assim, mas eu viro e deixo esquecer, sabe? Deixa esquecer. Também não fico... passar a noite, no outro dia tá falando daquilo, sabe? Mas às vezes também não quero tocar no assunto também. Vocês falaram algo interessante acerca das brigas, muitas das vezes, essa questão família. E quando a pessoa ela não quer deixar, né, fisicamente, né, aquela mulher que tá sempre na casa da mãe, a gente passou por um problema desse, depois ela deixou de ir, aí eu comecei a falar, vai na casa da sua mãe, tem que ir, que a gente não sabe dia de amanhã, mas tudo dentro de um limite. Então, as pessoas que não querem deixar fisicamente, emocionalmente e outras financeiramente, né? Como que a gente resolve esse problema que eu acho que deveria ter sido resolvido na época de namoro, mas como o Rafa falou, às vezes a gente tá apaixonado e não ouve, só quer chegar na hora do sim, né? Não, saúde, sim, na doença, sim, na pobreza, depois a gente entra nesse assunto. Sim, mas como que a gente resolve essa questão? Porque é difícil. É difícil esse rompimento, o cordão umbilical. Até porque também é cultural, né? Foi mais fácil, né? Isso. Porque Então, por isso que eu falo, cultural. na minha cabeça sempre assim, quando falou, vou casar, mãe, pai, tchau e benção, fui. Porque eu era da Zona Leste, eu larguei tudo. Se eles falaram, não largou, larguei. Porque eu fico tipo, até hoje, meses sem falar com meu pai, mas até um erro meu. Mas assim... Já conversamos sobre isso. Sim, Isso não, mas esse cortar, esse rompimento do cordão umbilical da aliança de que eu tenho que viver minha vida, isso daí minha mente já era certo, sabe? Eu falei, um dia Deus vai me mandar, eu tenho que ir pronto, sabe? Mas tem pessoa que é difícil o processo. Por isso que pra mim é cultural. E aí é mais uma diferença de família. Porque a família do Rafael já é mais desapegada. Você vê, um irmão dele mora na Bahia, uma irmã, outro mora em Joinville. Então, assim, ele é o que mora mais próximo, assim, né? Tirando os outros dois que moram na Zona Leste, porque ele mora aqui, né? É São Paulo. E a minha família é diferente. Então, eu sempre tive essa dificuldade principalmente com a minha mãe. Então, de ter essa relação muito próxima, de precisar falar com a minha mãe todos os dias, de passar na casa dela quando era próximo, de quando a gente morava no mesmo quintal, mas aí eu acho que naquele momento, morar no mesmo quintal já foi um pouco mais caótico. Eu falei, acho que é melhor a gente morar algumas ruas distante. Exatamente. Então, assim, foi um processo que foi aos poucos, né? Porque é família, é cultural. Então, a gente tinha a cultura de estar muito aglutinado, muito junto. Então, assim, tá bom, você é meu marido, vem comigo, a gente vai todo mundo. Então, assim, e o Rafa realmente teve essa mais facilidade. E, tipo, casei, tô indo. E veio embora pra cá. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Tinha essa dificuldade de, tipo, assim, de ser obrigado a estar nos lugares que eu não queria estar, sabe? Sim. Esse é um processo também que é muito complicado hoje em dia, das pessoas entenderem que, assim, não, você tem que ir. Isso é muito complicado. Viver a sua vida, fazer... Entendeu? Você, tá lá, você não... Às vezes tem briga da família, você não se comunica, as pessoas não... Falta comunicação ali entre o casal, às vezes falta entre os cunhados, entre as sogros, e às vezes você sabe que o seu cônjuge tem um problema e você tá obrigando ele a estar ali pra engolir, sabe? Por quê? Porque é um momento de alegria seu. É um momento de alegria sua, às vezes, só. E o seu cônjuge não tá feliz. E às vezes no casamento a gente precisa entender isso. Pô, quem é o principal que precisa estar feliz aqui? É o meu irmão ou é o meu cônjuge? O meu cônjuge. Eu sempre pensei isso na minha cabeça. Falei, não, se eu tiver que socorrer minha mãe, beleza, mas se eu tiver que socorrer minha esposa? No mesmo tempo, e aí? Não, a pessoa tem que pensar isso. Pô. Você vai falar, você vai socorrer quem? É pesado, hein? Você vai socorrer quem? Você vai deixar a sua companheira? Não, Aí você vai salvar sua mãe porque é a sua mãe? E a pessoa que tá do seu lado, que é sua parceira, não é importante? A resposta é complexa, hein, Rafa? Ele vai ter que fazer igual o hospital, colocar a pulseirinha pra saber quem é mais grave, e rodar os pratos. E pra mim, eu sempre pensei, é uma coisa errada a mim. Então, assim, pra mim, a minha esposa sempre foi mais importante. Então, pra mim, renunciar ao resto... Você tá triste, você tá chateado? Então a gente não vai. Pronto, pra mim, ela sabe.
Não, vai te fazer mal aí lá? A gente não vai, pronto. Você fechou com ela sem ser feriado. É Isso. tipo assim, é ela e eu vou ir aí com ela já ficava, mas a gente tem que ir. Eu, não, vamos lá, eu vou. Vou fazer isso. Porque... Esperar o tempo dela entender Esperar o isso, tempo né? dela entender. Porque tem coisa que, assim, ela não é obrigada a ir e ela pode ir sem eu estar com a família dela, sabe? É o momento da família. É brincadeira de irmãos, é a cultura deles. Tem brincadeira deles que eles entendem, porque eles são irmãos. Piada Entendeu? interna. A piada interna. Tem coisa que eles... então, assim, tem coisa que eu acho que os casais de hoje precisam entender. Onde você tá com a sua família, o seu cônjuge não precisa estar também. Entendeu? Não é Mas e obrigação. quando a gente Não é quer obrigado. que esteja? Isso aí é obrigação. Aí quando a gente não é quer. obrigação. Mas aí, às vezes a gente quer. você Não dá pra impõe ceder uma um coisa. pouquinho? Dá pra ceder, mas não é sempre. Você Tem que Não ser é conversado, sempre. né? Eu acredito... O diálogo, hoje em né? dia. Não Eu é acho sempre que que você vocês não quer ir, é gostam, sempre mas que o você não diálogo- quer ir também. É, Tem dia diálogo que é você tudo. quer ir. Não, e tem dia E que tem você dia abre que você mão, não quer ir. mesmo não querendo ir. Sim. Porque às vezes... Porque é que eu sou muito radical, assim. Às vezes eu nunca quero ir. Só que por ele, eu aprendi a abrir mão e ir por ele. Mas não é tipo, legal. nossa, que legal. Não acho super legal. Mas... E ele entender, falou, eu vou, mas não dá pra ir sempre. Não, exatamente, assim, ele sabe, tipo assim, putz, hoje vamos, não, é uma coisa importante pra você, estamos juntos. Mas isso também não foi de uma hora pra outra, então isso que as pessoas... tudo é uma construção. Tudo é uma né? construção. Você tem que... Você vai amadurecendo a relação, as relações ao redor, e aí você, tipo, beleza, isso daqui, se eu ceder, não vai me matar, tá tudo bem, eu ia esse dia. E você precisa entender que a sua esposa e o seu marido é o seu principal parceiro. É a principal pessoa que tem que estar feliz do seu lado. Você tem que dar total, isso aí Essa é a resposta. É princípio. Você tem que dar alegria primeiro pra ela. Se as outras pessoas for ficar chateado, não tem problema. Seu esposo, sua esposa tem que estar feliz. Você tem que trazer uma vida feliz para aquela pessoa que está do seu lado. Entendeu? Se a dor daquela pessoa do seu lado não for sua dor, você não vai entender dor nenhuma. Eu acho que também, o A Rafa, empatia, né? A A tal da gente- empatia. Sim, da pessoa que está do seu lado. tem algumas questões que, assim, às vezes nós nos unimos com as pessoas pra ser feliz, né? Não pra nos completar em felicidade. Sim. E assim, às vezes a pessoa ela espera demais do outro, né? E tem uma cobrança demais do outro. Então, eu tenho alguns momentos na minha família lá que eu tô feliz. Eu quero que você compartilhe dessa felicidade, porque isso me deixa feliz. Sim. Né? E assim, a gente entender que, não, mano, se eu não for lá, eu vou estar feliz com você também, Isso, amor. do mesmo jeito. A gente vai estar feliz porque eu sou feliz, né? Sim. Não é um estado de transição. Uma outra pergunta, assim, que eu fiz, né? A questão financeira. E aí tem os extremos. Tem casais que dependem financeiramente dos pais e tem casais que muitas das vezes tiram das finanças para ceder aos pais ou à família, né? Não que eu acho que é errado, mas às vezes tem casal que às vezes não para eles tá ali Sim. numa dificuldade e às vezes para manter alguns luxos ou para algumas situações cedem muito para os pais. Como que a gente resolve essa problemática aí, né? Eu acho que no começo, a gente precisou muito dos nossos pais. Acho que a família do Rafael ajudou bastante. Meu pai e minha mãe, sempre que podiam, também ajudavam. Porque começo de relação é muito difícil. Você não tem nada, né? A gente vai morar junto com um colchão, uma geladeira e um fogão. E o nosso guarda-roupa era caixa de papelão, que a gente colocava assim. E era isso. Então, muitas vezes, putz, o aluguel vai vencer. Aconteceu. A gente sempre socorria a eles. Porque ainda tinha uma dependência. Tipo, acabamos de sair, né? Pera. Então, com o tempo, a gente vai amadurecendo isso. Hoje, graças a Deus, nenhum dos dois precisam. Então, nem o meu pai, nem o pai do Rafa, né? As mães falecidas não precisam de ajuda financeira. Mas eu entendo que é uma obrigação dos filhos, caso necessário. Honrar o pai e a mãe. Não é... você vai sustentar. Sustentar. Não é alguém que, assim, se Não é algo que vai necessário, virar uma dependência eterna. Mais um né? gasto para você. Exatamente, mas, Vira mais assim, um gasto para a família. não é que É uma ajuda não é sobre necessária. Não sei se eu posso dizer que é obrigação, porque talvez seja. Se Eu acredito existir que uma seja. necessidade. Mas se tiver dentro do seu... Dentro do que Do não seu te alcance, tire, né? exatamente. Do Mas que não te tire já da sua teve casa. pessoas de brigar
ter briga financeira porque a pessoa pegou um empréstimo pra ajudar não sei quem. Isso. A pessoa se envolve em outras dívidas pra ajudar outra pessoa. Que atrapalha o dinheiro. seu, né? Isso. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tranquilo Se enrosca, contra né? isso. Se enrosca, Sim, empresta É. cartão, às vezes, pro irmão, pro cunhado, aí não paga, aí suja o seu nome, aí a pessoa... E aí gera outros Isso, problemas, né? É, que Que aí é, mistura, que é um é. problema financeiro, O né? que vem o dinheiro sempre É, muito os problemas complexo, financeiros. né? Às vezes você fica envolvido com a sua família financeiramente, porque às vezes até mesmo você, dependeu do seu cunhado, ele comprou um carro no nome dele pra você trabalhar. Aí você cria um vínculo com o seu cunhado, porque o carro tá no nome dele. Você tem que trabalhar e pagar, e tudo E isso também é um fator que eu vejo muito de separação, né? Sim. A vida financeira do casal. Sim. O que fazer quando as coisas estão indo mal? Quando você tem Cristo, você, Já, você é que a passa gente no teve barco, fase né? com É. Cristo e sem Cristo, né? Então a gente É. pode entender. É Porque a verdade. vida financeira com Cristo e sem Cristo é diferente. Sem Cristo. Porque sem Cristo, a Até primeira alagou coisa é a casa, briga, né? Até a casa alagou. Porque acho que quando a gente não tem Cristo e o dinheiro começa a faltar, você esquece tudo. Tipo assim, é um problema. Você deixa de ser feliz naquele momento. Tudo tá ruim. E aí, a gente já passou... Nossa, passou com muita dificuldade junto, eu e o Rafa, de não ter gás, da casa alagar. Isso sem Cristo. Sem Cristo, muito. E aí, de acontecer muitas coisas, você fala, nossa, mas a gente trabalha, né, as coisas. E ali geravam brigas do casal. Porque não tinha dinheiro, a culpa é minha, a culpa é sua, não, porque você gastou, não, porque aconteceu, porque você é desorganizado. Quando você tem Cristo, é diferente, porque você entende que tudo tem um propósito. Tudo que você passar, e não que a gente não tenha passado dificuldades com Cristo. Muitas também. Mas e a gente brigava também, que eu falava, Mas tá vendo aí? A diferente. gente foi procurar uma igreja, a gente tem que ir pra igreja. Que igreja o quê, Rafael? A gente não precisa de igreja nenhuma, não. Precisa de dinheiro. Aí, trabalhar pra ter dinheiro. tanto que pra gente, quando a gente voltou pra Cristo, eu orava, chorava, às vezes bêbado, às vezes falava, Deus, não quero mais essa vida pra mim, pai. Não quero mais, eu sou teu filho, eu tenho uma promessa. E eu sei que eu preciso ir pra igreja, mas toca no coração dela, ela não quer ir. Eu já entendi, pai. Eu falo, não, você acha um lugar onde ela vai gostar e ela vai chegando em mim e vai me chamar pra ir pra igreja. Aí passou um tempo, ela achou um lugar e quando foi ver, a gente tava dentro da igreja. Mas eu falei, chega, pai, eu não quero mais. Gente, a gente É sempre vai muito cair num uma processo de consciência, né? É consciência. Desse negócio de vida. Parece que a gente que tá na igreja tá falando algo que é uma utopia, mas Sim. é muito verdade. Você Eu e a pode estar Simone- bêbado orando. Você vai imaginar, né? E assim, quando você não tem Cristo, cara, você passa por as mesmas situações que quem tem Cristo. Isso. É isso. Mas eu acho que é o que a Bíblia diz, Você é a tem casa refúgio. edificada sobre a rocha, né? Sim. E a casa edificada sobre a areia. Vem a chuva, vem as tempestades, bate nas duas casas, mas quem tá na rocha, ela permanece. Quem tá na isso. areia, às vezes a casa vai Sim. embora. Eu e a Simone, a gente, mesmo estando em Cristo, a gente passou pelos processos, precisou aprender. E eu deixo aqui um aconselhamento para os casais. Eu acho que uma das respostas mais imediatas, assim, financeiras, foi quando eu dobrei o joelho com ela, peguei na mão dela e falei, Deus, o Senhor tá vendo a nossa situação, o Senhor tá vendo o que a gente tá precisando, você tá vendo. Eu acho que Deus falou, mano, aí não tem como, né, cara? Sim. É Vamos. isso. E a gente disposto, porque a gente sempre foi muito assim. Eu falava, antes da gente casar, eu falei, meu, beleza, vamos casar. Vamos passar pelas lutas que a gente já sabe. Todo casal que tá pensando em casar, gente, vocês saibam que vocês vão passar por lutas, E né? muitas. Vão passar por dificuldades e Deus vai permitir Sim. para ver como que nós vamos responder a Pra isso, estruturar o casamento. estruturar também. o casamento. E assim, eu falava para ela assim, se tiver que ir para debaixo da ponte comigo, você vai? Ela falou, não sei se foi da boca para fora, mas falou, eu vou. Fala que eu vou. Eu vou. Hoje nós temos o isso. nosso chamado, temos o nosso ministério, e a gente já entregou nossa vida mesmo para Deus, a nossa casa, a nossa família. Vocês são testemunhas disso. E a gente tá aqui, fala, Deus, para onde o Senhor mandar, a gente vai. É isso, Entendeu? é isso. A gente começar a falar, putz, tá meio apertado esse mês. Aí falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, assim. E... Tá debaixo do teu propósito, eu tô obedecendo, nós estamos obedecendo a tua vontade. Se tiver que passar por isso, então é essa a diferença. Então a culpa não é do Rafael, a culpa não é da Larissa. É um propósito que Deus está trabalhando. E ele sempre nos honra. Eu sempre falei pro Rafael, eu odeio meu armário vazio. É algo que me traz recordações ruins da infância. Então meu pai já ficou desempregado, minha família já passou fome. Então quando eu vejo meu armário vazio, tipo,
E Dá um aí, desespero. exatamente. E aí, qual era a diferença? Quando eu vi o meu armário vazio sem Cristo, começava as brigas. Falava, como tá o armário? A gente não tem nada. A culpa é sua. Exatamente. A culpa é sempre do outro. E às vezes que eu vi meu armário vazio com Cristo, eu falava, Senhor, o Senhor me conhece. Eu não aceito isso daqui, ó. O Senhor já sabe por que eu passei. Mas aí é eu e Deus, no sentido de propósito, confiança. Já não vira briga, né? Já não vira Porque- discussão. Vai pro Porque aí é joelho, né? diferente, porque eu sei que ele tem um propósito e ele me conhece. Ele conhece sabe quem é o provedor, meu né? marido. Então, assim, eu sei que ele vai prover e não vai deixar. Então, essa é a diferença, porque a culpa deixa de ser do Rafael. E eu tenho a quem socorrer, né? Tipo, Deus, olha lá. Não, assim, eu não gosto. Eu gosto de ir no mercado fazer minha comprar as coisas que eu gosto. Essa sou eu, então... E aí, Lari? Que Lari Brum e Rafa Brum, eles têm a Alícia e o Renan, né? O Renan Exatamente, já a é, Alícia e já o é Renan. Tem 20 adulto, anos. mas tem a Alícia que mora dentro de casa. E aí a gente tá falando de vida financeira. Gente, é uma criança A menina chegando. Quais são, né, os benefícios... E eu não sei se a gente pode dizer os malefícios, as dificuldades de quando se tem filho num relacionamento, Na num casamento. verdade, as dificuldades, na verdade, é as liberdades que você perde, na verdade, né? Que essa não é uma dificuldade, é algumas liberdades que você acabou perdendo, assim. Depende, que nem no meu caso, como é uma menina. Então, assim, eu andava tranquilo em casa, tipo, de cueca. Hoje em dia eu não ando mais. Sabe? É uma coisa que eu já não posso. É uma liberdade que hoje em dia eu perdi. Entendeu? E ela vai crescendo cada vez mais, eu tenho que pôr mais uma peça de roupa. Hoje em dia eu já não posso mais andar só de bermuda, eu tenho que andar de bermuda e camiseta, sabe? Então tipo, não é uma coisa ruim, mas é uma bênção. Eu Mas gosto. isso não é porque você quer criar ela pra ser santa, não. É Não. porque é pra ela entender É pra, tipo assim, pra entender que tem limite, tem respeito. Exatamente. Pra não ser alguma coisa, tipo... Mas se educa a pessoa acha que é índio. E às vezes você tá com uma visita em casa, vê a criança lá sem camisa, de cueca, andando na casa, entendeu? Entendi. É pra ter Só limite, pra na verdade. entender, Limite, não é porque eu tô limite. em casa que eu posso ficar de qualquer jeito, entendeu? Sim, entendi. Acho que muda muita coisa. O Renan, apesar de a gente ter o Renan sempre morou com a minha mãe. Então, eu e o Rafa ficou casado, sem filhos, morando juntos 7 anos. Então, durante 7 anos, a casa foi só nossa, né? Então, a gente tinha muitas liberdades, assim, de não fazer comida, de dormir até a hora que quisesse no dia da folga, de muitas coisas. E aí, quando a Alicia chega, tudo muda. Então, Até os barulhos, a gente... não dá pra fazer mais barulho. Sem barulhos, exatamente. Vocês estão entendendo sem barulho, né? É gente? o mute, é o o mute. Porque mudou, né? Ela chega, então eu sempre falo que quando ela não tá em casa, existe um vazio, uma paz. Quando ela chega, é um amor, é uma alegria e perdeu a paz. Mas- Porque não tem, né? Ela enche Ou toda é a paz casa. ou é alegria, não dá pra ter os Não dois. dá pra ter os dois. Mas é bem difícil. Eu não gostaria de ter tido outro filho, eu sempre conto. Foi muito um sonho do Rafa ser pai, então ter a Alícia, porque eu sempre gostei de ser muito livre, muito sem horário, sem ninguém me coordenando. E aí, quando você é mãe, acho que as mães vão entender muito mais isso. Quando você é mãe, você dedica a vida quase que 100% àquela criança, né? Tá, agora ela já está com 7 anos, está um pouco melhor, está ficando mais dependente. O Rafa cuida muito mais dela. Mas quando é bebezinho, depende muito da mãe. Então, acho que para mim, o momento mais difícil foi esse. Porque aí, ser mãe, ser profissional, ser esposa... Essa dependência muita, da essa criança. dependência da criança. Acho muita que essa carga. é um pouco mais de É dificuldade. por isso que os homens de hoje em dia eles têm que aprender a ajudar mais dentro de casa. Porque se você quer ter uma família, você tem que entender que vai chegar um momento que ou você segura a criança ou você lava a louça, ou você amamenta a criança ou você faz a comida. Vai ter um momento que você vai precisar fazer um ou outro. Um só fazer as duas coisas. E pegando esse Sobrecarga. gatilho aí, né, Rafa? Nós temos aí o homens de verdade e as mulheres de verdade que tem esse intuito de trazer consciência, porque eu acho que tudo começa num processo de consciência. Quando você entende, né? A gente tá falando aqui de uma criança que é dependente e até os 18 anos, eu acredito, o processo de formação, tudo. Não, o Renan é 20 ainda. É 20, Ainda sim. me dá trabalho. E assim, essa questão financeira também da mãe, né? Às vezes o pai nem tanto, porque o pai espera que a mãe comunique ele das coisas que estão faltando no armário, né? Lá? Sim. E o armário vai mudando, as coisas vão mudando ali, agora já Sim. tem que... Pra o adulto, muitas das vezes não precisa, né? Não Ou precisa precisava. uma bolacha, né? Sim. Em casa, né? Mas...
Em casa Mas precisa de uma bolacha. Dois a não dá mais pra ter o armário vazio, né? Chega uma época da vida que você não tem mais leite, chega uma hora da vida que você tem que ter leite de novo. Não tem, A vida É. financeira, ela é impactada, né? Muito. Sim. O dia a dia, Hoje em dia, os casais precisam analisar mesmo. fazer as contas, Isso, né, Rafa? fazer as contas. Ah, eu posso ter 5 filhos aí, onde um come 5. Não. Come, mas põe come mais água mal. do feijão, come mal. Você não consegue dar uma educação legal. Você não consegue dar uma atenção legal, porque você já tem as outras coisas, os outros afazeres. Já tem o casamento. Aí você põe um filho, aí você põe outro, aí você põe outro. Aí o tempo que você teria que dar dedicando pra uma coisa, não tem como. O filho, você vai falar, não, eu consigo colocar meu filho lá e fazer outra coisa. Não consegue. Não consegue. É A muito gente- O difícil. filho toma bastante. E eu acho que assim, né? Eu acho que em tudo, né? Na vida, a gente teve o nosso encontro de líderes e a gente falou sobre a construção, sobre calcular para ver se dá pé, né? Para ver se vai dar pé. isso. Então, eu acho que até para ter um filho, a gente precisa fazer isso de uma forma programada. Eu vejo, não que assim, aconteceu, não. Eu acho, eu sempre brinco assim, gente. Quem tá namorando Aconteceu que não tá- vai querer ganhar um iPhone. Né? vai ter Então, filho. eu sei que tem uns casos que às vezes o remédio falha, assim, tem todo um propósito de Deus, mas você tá correndo um risco Sim. mesmo com todo remédio, a gente sabe que tem as Sim. porcentagens de falha. E esse cálculo, eu tenho, por exemplo, meu cunhado Ivan e minha cunhada Tchuli. A gente brinca que eles não podem ter outro filho, porque cada filho que nasce, eles têm que aumentar um cômodo da casa. Agora nasceu a Laurinha. E a gente, né, juntos lá, meu sobrinho, nós construímos um novo cômodo agora, eles têm o quarto deles. E o Theo tem o quarto dele, né, que logo vai ser dele e da Laurinha. E Theo, já fica ligeiro. E eu sempre falo isso pros casais, falo, meu, você tem o seu filho, tenha um quarto separado para ele. Né? Mesmo que ainda vai ter o multi ainda, aquele cuidado. O Rafa é uma figura. Vai lá ver se a Alicia tá dormindo. Vai lá, na ponta do pé. Vira Oi, olhou as tesas Aí no ela fala quarto. que foi, Que pai. foi, pai? Aí o Rafael Volta nada. o cão arrependido. Nada, não. filha. Você não tá dormindo ainda. Dorme, querida. Tem uma Né? pergunta importante Esses cuidados. Aí. Faz aí, amor, a pergunta. Vamos lá. Que a gente já tá encerrando. Vamos embora. E quando a mulher passa a dar atenção pro filho e não pro marido? Meu Deus. Né? Mais forte. atenção pro filho do que pro marido. É forte. E agora? Eu acho que o marido precisa estar ciente que isso vai acontecer num momento, determinado momento. Acho que principalmente no primeiro ano da criança. E aí, você vê muitos casos de casamentos que começam a dar muito errado depois que a criança nasce. Tipo, nossa, mas né, acabou de ter filho. E talvez o homem não esteja preparado para esse momento. Porque a criança vai exigir mais do que o marido nesse momento, sim. Então, eu lembro que a Alicia chorava muito, ela não dormia, ela só queria mamar comigo, mesmo não sendo no peito. E aí, se era pra ficar os dois acordados, ficava um só. Aí eu ficava acordada, porque ela só queria comigo, pra que ia ficar os dois, né? Não era necessário. Sim. Os dois iam acordar cedo pra trabalhar. Então, eu acho que no primeiro ano, eu sei que não é fácil, mas no primeiro ano da criança, a mulher dá sim mais atenção pra criança do que pro marido. Mas e os Mas- demais anos? Mas o problema Não, é que os demais vão tem pessoas, equilibrando, né? Tem pessoas que não. Tem pessoas que não Tem pessoas equilibram. que não equilibram. A gente conseguiu equilibrar depois de um É. tempo, mas aconteceu sim isso. Mas o que teve muito também, eu querer participar também da criação, de querer ficar no colo e pegar, e às vezes pegar e ela mesmo chorando, não, é o papai, vai parar de chorar. Até ela acostumar com o meu Ela colo acostumar. também. Entendeu? Mas aí o problema muito das pessoas é que a gente fica na frente da mãe. Ah, não, tá chorando, taca pra mãe. Já vi muito pai, taca a criança no Tá colo. chorando, ela quer a responsabilidade. Quando a mãe. criança começa a chorar, quer a mãe. verdade. Troca Entendeu? você. Quer mamar, Isso. quer trocar. Então, essas assim, coisas. é uma responsabilidade que, querendo ou não, mesmo quem não foi criado desse jeito, é uma mordomia isso. E isso impacta os casais, né? É uma mordomia. Isso daí impacta o casamento, o Sim. relacionamento. E eu acho que principalmente quando a mulher não entende que tem esse tempo da... Como eu Sim. disse, o filho vai ser dependente, mas Pro tem um resto da momento, vida. opa, não, agora eu Exatamente. preciso dar uma atenção pro meu Isso. marido, agora não. Sim. Porque tem mulheres que, a gente vê aí e fala, não, eu sei, é filho, nasceu de dentro, tem todo, Sim. o pai também tem esse sentimento, mas aí começa a colocar
a criança num patamar diferente, cada um tem o seu lugar. Não, sim, Mas a gente tem que exatamente. tomar muito cuidado com isso. Com esse equilíbrio, né? Com esse equilíbrio, porque Porque é senão daqui a principal. pouco você vai ficar sozinha ou sozinho com um filho sem marido. E agora... E o filho quando outra conhecer, pergunta e o filho polêmica. e o filho quando casar, a filha quando casar, vai embora. e vai te deixar sozinho. Vai embora, Vai é. embora. Filho você cria filho pro mundo. Não, esquece, ele não É vai isso ficar do seu mesmo. lado. Outra que vai colocar mais um pouquinho de fogo aí e quando uma das partes tem um filho de outro relacionamento? Nossa. Temos. Foi o nosso caso. Né? Eu fui mãe de 17 anos, então muito novinho, uma adolescente. E aí o Renan, eu não tive nenhum relacionamento sério, nenhum namoro depois que eu me separei do pai do Renan. Me separei, a gente só era namorado, né? Não cheguei a ser casada. E aí eu conheci o Rafa, o Renan tinha 7 anos. Então eu nunca quis apresentar para o Renan alguém que eu não soubesse que fosse para sempre, né? Eu não queria que o meu filho conhecesse pessoas Isso é interessante só demais, por cara. conhecer, porque não faria sentido. Então, tanto namorando com o Rafa, demorou 3 meses, até que um dia ele falou, e aí, você vai me apresentar para sua família ou o quê? Mas porque eu queria ter a certeza que eu ia apresentar um homem para o Renan que fosse o homem que ficaria comigo para minha vida. Nossa, E isso foi, o Renan tinha 7 anos. Graças a Deus, os dois têm uma relação incrível de respeito, de amizade. Na verdade, acho que eles são mais amigos do que o Renan é meu amigo, porque eu sou mãe, né? Então, eu sou chata, eu brigo. E o Rafa é amigo, dá risada, E eu sempre me dei bem conversa, com troca. criança, né? As crianças, assim, eu sempre me dei bem com o lado criança da criança. Eu sei ter um lado criança, sabe? Isso a gente sabe, Eu amor. sei, mas assim, mas também sempre sei o meu lado adulto. Então, eu tenho o meu lado que conversa. Equilíbrio, né? Isso. E a criança, ela precisa disso. Daí, ainda mais quando ela não te vê, assim, numa figura paterna, que nem como ele já tinha 7 anos e sabia quem era o pai dele. Sim. E tudo. E tem alguns casos que a criança tem, tipo, 2 anos, 1 ano. Aí você consegue ter mais esse lugar de pai e tudo. Mas eu sempre quis que ele me visse mesmo como um amigo mesmo. Eu nunca Respeito, quis ocupar um Lugar lugar do que pai. não é meu. Sabe? Eu nunca quis mandar nele, é meu filho. Não. Entendeu? Eu chamo ele de filho até hoje. Entendeu? Converso com ele, mas ele tem que me ver como... ele é meu pai, mas ele é meu amigo, entendeu? É isso. Gente, eu acho isso muito interessante. Principalmente essa parte de você apresentar pro seu filho, porque infelizmente isso é mais normal do que a gente imagina. Muitas mulheres, né, com filhos, tá bom, com filhos de outro relacionamento e vem e traz pra dentro uma pessoa que ela não sabe se vai ser pra sempre também, mas pelo menos que ela tenha expectativas, né? Então tome cuidado, mulheres, sobre o relacionamento, quem que você vai trazer pra dentro de casa, se você já tem um filho ou uma filha, porque você não sabe. De repente você tá trazendo uma pessoa ali que vai causar mais males do que bem. E a gente tem várias situações de abuso, né? De agressão, maus tratos, de agressão. Não só assim, mulheres, né? Não só Homens mulheres, também. homens também. Sim. Nosso desejo era que toda a família tivesse o Permanecesse padrão família, e permanecesse né? casados. Sim. Mas a gente sabe que é mais normal. Então, se aconteceu, tenha alguém que seja. Esse foi o nosso É bate-papo, isso. Sim, é gente. isso. Show. Rafa, Lari, Deus abençoe, meu amor, minha linda. Obrigado. Esse é o Família Unida Cash. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pra você que ficou até o final. Não esqueça, dá um like, compartilha, manda pra família. Obrigado a todos vocês e até o próximo Família Unida Cast. E até que a morte nos separe, hein? Vamos sim. junto. Deus abençoe, fica na paz. Valeu. Fui.